Nesta videoaula vamos estudar sobre adição de números inteiros. Vocês poderão acompanhar esse conteúdo a partir da página 45 do livro didático de vocês. Então, vamos considerar as seguintes situações inicialmente. Ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? Nessa situação, nós devemos calcular mais 4 mais 5, o que pode ser feito mentalmente. Nós já sabemos a resposta. Mas vamos representar esse cálculo na reta numérica. A partir do zero, fazemos um deslocamento de 4 unidades no sentido positivo. Então, aqui eu tenho aqui o zero, aqui mais 4 unidades. Aí eu paro aqui, nesse ponto. Aí, a partir do ponto associado ao mais 4, fazemos um novo deslocamento de 5 unidades no sentido positivo. Paramos aqui no mais 9. Então, o deslocamento total foi de 9 unidades no sentido positivo. Então, mais 4 mais 5 é igual a mais 9. Acompanhe agora essa outra situação. Nesse mesmo torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno e 4 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe perdeu ao todo nesse torneio? Vamos calcular então assim: menos 2 mais menos 4. A partir do ponto associado ao zero, aqui, fazemos um deslocamento de 2 unidades para a esquerda, no sentido negativo. Ela perdeu inicialmente 2 pontos. Para aqui, em menos 2. A partir do ponto associado ao menos 2, fazemos um novo deslocamento de 4 unidades no sentido negativo. Paramos aqui. De menos 2 mais 4 unidades, paramos aqui em menos 6. Então, o deslocamento total foi de 6 unidades no sentido negativo. Portanto, menos 2 mais menos 4 será igual então a menos 6. Essa equipe perdeu ao todo 6 pontos. Com isso, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionando seus módulos e mantendo o sinal. Foi isso que nós fizemos aqui. Ao somarmos mais 4 mais 5, somamos 4 mais 5, que dá 9, e conservamos o mesmo sinal, positivo. Então, somamos o módulo de 4, que é 4, mais o módulo de 5, que é 5, dá 9, e conservamos o mesmo sinal. E quando nós somamos 2 números negativos, menos 2 mais menos 4. Ao somarmos 2 números negativos, somamos os módulos. Aqui 2, o módulo de 2 é 2, de menos 2 é 2, de menos 4 é 4, dá 6, e colocamos o mesmo sinal negativo. Portanto, menos 2 mais menos 4 é igual a menos 6. Assim, quando adicionamos números inteiros com o mesmo sinal, se todos forem positivos, somamos os módulos dos números e conservamos o sinal de mais. Se todos forem negativos, somamos os módulos dos números e mantemos o sinal de menos. Agora, acompanhe essa outra situação aqui na página 47. Jonas entrou no elevador no andar térreo, que corresponde aqui ao zero. Ele desceu inicialmente 2 andares e em seguida subiu 6 andares. Em qual andar o elevador parou?
Essa situação pode ser representada assim: menos 2 mais 6. A partir do ponto associado ao zero aqui, deslocamos 2 unidades para baixo, no sentido negativo. Parou aqui. A partir desse ponto aqui associado ao menos 2, deslocamos 6 unidades no sentido positivo, para cima. Se somarmos 6 unidades para cima, mais 6, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos parar no mais 4. Então, menos 2 mais 4, desculpe, menos 2 mais 6 é igual a mais 4. O elevador parou no quarto andar. Veja o que estamos fazendo aqui. É como se nós subtraíssemos 6 menos 2, que dá 4. E como o mais 6 tem um módulo maior que o menos 2, conservamos o sinal do mais 6, o sinal positivo, que o resultado é mais 4. Veja essa outra situação. A turma de um acampamento andou 6 km a oeste. Andar a oeste, nessa representação aqui dessa reta, é andar no sentido negativo para a esquerda. Depois voltou 1 km para leste. Andar a leste é andar no sentido positivo, para a direita. Então, no ponto associado ao zero, 6 para a esquerda, 6 no sentido negativo para aqui. Depois 1 no sentido positivo, para leste. Voltamos 1, paramos então no menos 5. Qual é a posição dessa turma em relação ao início da caminhada? Podemos então ver essa representação aqui na reta. E vamos calcular então menos 6 mais 1. Vimos que parou em menos 5. Portanto, a partir do ponto associado ao zero, deslocamos 6 unidades no sentido negativo, paramos em menos 6, e dele deslocamos 1 unidade no sentido positivo, paramos então em menos 5. Então, o deslocamento total foi ao todo, já que paramos em menos 5, o deslocamento equivalente é de 0 a menos 5, 5 unidades para a esquerda. Assim, a posição da turma era de 5 km a oeste do ponto inicial da caminhada. Assim, menos 6 mais 1 é igual a menos 5. Veja que nós temos aqui a soma de dois números inteiros com sinais diferentes. Quando tivermos sinais diferentes, subtraímos. 6 menos 1, 5. E qual sinal vamos colocar? Daquele número que tem um módulo maior. O módulo de menos 6 é 6. O módulo de mais 1 é 1. O menos 6 tem um módulo maior. Então vai prevalecer o sinal negativo. Então isso dá menos 5. Assim, quando nós adicionamos dois números inteiros de sinais diferentes, como fazemos? A soma é obtida efetuando-se a diferença entre seus módulos e mantendo o sinal do número que está mais distante da origem, ou seja, o número que tem um módulo maior. Nesse ponto, é importante fazer aqui um lembrete. O número menos 6, ele é menor que o número mais 1. O mais 1 é maior que menos 6. Agora, o módulo de menos 6 tem módulo. Observe que aqui o menos 6 não está dentro de parêntese. Está em módulo, que representa a distância do número até o zero, até a origem. O módulo de menos 6 é maior que o módulo de mais 1. Porque o módulo de menos 6
é o número 6, positivo, que é maior que o módulo de mais 1, que é 1 positivo. Então, nesse caso aqui, nós subtraímos 6 menos 1 dá 5 e conservamos o sinal daquele número que tem um módulo maior. Nesse caso, do menos 6, o sinal dele é negativo, por isso que deu menos 5. Em outras palavras, voltando aqui um pouquinho, se nós nos deslocamos mais para a esquerda, mais para o lado negativo do que para o lado positivo, nós vamos continuar no lado negativo. O resultado será ainda negativo. Quando nós nos deslocamos mais para o sentido positivo, como nesse caso aqui para cima, do que para baixo, o sentido negativo, então o resultado final é que vamos ficar no sentido positivo. Veja então mais aqui alguns exemplos. Quando somamos menos 16 mais 20, temos dois números com sinais diferentes. Estamos somando dois números com sinais diferentes. Subtraímos, 20 menos 16 dá mais 4. Qual dos números tem o maior módulo? Mais 20. Então, prevalecerá o sinal dele, que é positivo, o resultado mais 4. E que dizer desse caso? Menos 100 mais 42. A soma de novo de dois números com sinais diferentes. Subtraímos 100 menos 42 dá 58 e perguntamos quem tem o módulo maior. Nesse caso, embora menos 100 seja um número menor que o número mais 42, mas o módulo dele é maior que o módulo de 42. Então, nesse caso, vamos conservar o sinal dele, o sinal negativo, e o resultado será menos 58. Temos também aqui algumas propriedades da adição com números inteiros. A primeira propriedade é que quando somamos dois números inteiros, o resultado sempre será um número inteiro. Então, quando somamos dois números inteiros positivos, por exemplo, mais 3 mais 5 dará mais 8, que é também um número inteiro. Se eu somo dois negativos, o resultado será um número negativo, que é também um número inteiro. Ao somarmos um positivo e um negativo, mesmo que o resultado dê positivo ou negativo, esses resultados também serão números inteiros. A segunda propriedade é que a ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Se eu tenho mais 11 mais menos 9, o resultado aqui subtraímos, dá 2, e conservamos o sinal de mais do 11. Então, mais 2. Se eu invertesse aqui, começasse essa soma com menos 9, a primeira parcela é menos 9 e a segunda mais 11, o resultado daria o mesmo. Então, nós podemos trocar as parcelas de lugar, colocar a segunda no lugar da primeira e assim por diante, e o resultado não vai se alterar. Essa propriedade é chamada propriedade comutativa, onde podemos mudar os termos, comutar os termos de lugar. A terceira propriedade é que, por exemplo, se eu tiver três números inteiros, a soma de três números inteiros, três parcelas aqui diferentes, se eu associar as parcelas de maneiras diferentes, eu vou obter a mesma soma. Por exemplo, aqui, menos 8 mais menos 2 mais 7. Associando primeiro as duas primeiras parcelas, menos 8 mais 2,
eu vou obter menos 10. Repito o mais 7, e ao somar menos 10 mais 7, o resultado será menos 3. Mas se eu inicialmente associasse as duas últimas parcelas, menos 2 mais 7, e repetisse o menos 8. Menos 2 mais 7 dá mais 5. Eu fico então com a soma menos 8 mais 5, que dá o mesmo, menos 3. Essa é a propriedade associativa. E nos números inteiros, nós vamos encontrar o oposto de um número inteiro. Por exemplo, quem é o oposto de mais 7? O oposto dele é menos 7. O oposto de menos 2. O oposto será mais 2. Ou seja, com exceção do zero, o oposto de um número é outro número que tem o mesmo módulo do número considerado, porém com o sinal trocado, com o sinal invertido. Então vamos para a quarta propriedade. O número 0 é o elemento neutro da adição em Z. Ou seja, quando eu somo um número inteiro qualquer com o 0, é como se o 0 não tivesse ali, dá o próprio número inteiro. Então, mais 8 mais 0, dá mais 8. E menos 7 mais 0 dará o mesmo, menos 7. Essa é a propriedade da existência do elemento neutro. Quer dizer, tem o elemento neutro na adição, que é o 0. Além dessa propriedade da adição, que também são válidas para os números naturais, o conjunto Z apresenta uma nova propriedade, que é a existência do elemento oposto, conforme eu disse há pouco. Então, quem é o oposto de menos 8? Mais 8. Quando eu somo um número com o seu oposto, o resultado é 0. Então, menos 8 mais 8 será 0, e mais 13 mais menos 13 também será 0. Nós temos aqui a seguinte situação. Em um torneio de futebol, uma equipe marcou 5 gols e sofreu 5 gols. Então, partindo aqui do 0, 5 gols positivos que ela marcou. Então, subimos no sentido positivo. Paramos aqui no mais 5. Porém, depois ela sofreu 5 gols. Então, daqui descemos 5. Onde paramos? No 0. Porque na prática estamos somando o número mais 5 com o seu oposto. E o resultado será 0. Assim, a soma de dois números opostos é igual a 0. Temos aqui agora a notação simplificada de uma adição de números inteiros. Por exemplo, na expressão mais 9 mais 11, esse sinal inicial aqui, do mais 9, pode ser tirado e podemos escrever apenas 9. E mais 11, podemos escrever assim, mais 11. Então fica uma notação mais simples. Mais 9 mais 11 dará mais 18. Podemos fazer 9 mais 11, que dará 18. É bom lembrar que os números inteiros positivos são também números naturais. Então, tanto faz mais 9 como 9. Mais 11 como 11. Veja aqui alguns exemplos. Ao fazer a soma mais 10 mais menos 15, eu posso escrever assim, mais 10 menos 15, ou simplesmente 10 menos 15. Ao fazer a soma menos 8 mais 10, veja que quando é positivo, eu posso tirar o sinal de mais.
do primeiro número. E coloquei aqui 10, simplesmente 10. Porém, quando é negativo, menos 8, sendo o primeiro número, eu devo conservar o sinal negativo, menos 8. Então, menos 8 mais 10 vai ficar menos 8 mais 10. E menos 6 mais menos 15, podemos escrever simplesmente menos 6. Tiramos esse sinal aqui entre os parênteses e escrevemos menos 6 menos 15. A essa forma simplificada de escrever os números inteiros, se aplicam as mesmas propriedades que já vimos, comutativa, associativa, do elemento neutro, do elemento oposto e assim por diante. Portanto, mais 13 menos 19 será 13 menos 19, que será menos 6. E veja esse caso aqui. 23 menos 9 menos 18 mais 15. Nós podemos aqui usar a propriedade comutativa. Podemos pegar os positivos 23 mais 15 e colocar eles juntos, como está aqui. E pegamos os negativos, menos 9 menos 18, colocamos aqui. Comutamos, deixamos os positivos juntos e os negativos juntos. 23 mais 15, 38. A soma de dois negativos, menos 9 menos 18, menos 27. Agora eu tenho uma soma de um positivo com um negativo. Sinais diferentes subtraímos. 38 menos 27, 11. Quem tem o módulo maior? 38. Qual é o sinal dele? Positivo. Então temos aqui 11 ou mais 11. Veja esse caso aqui. Menos 18 mais 35 mais 62 menos 47 menos 31. Então, comutamos primeiro os positivos, depois juntamos os negativos. Ao somar os positivos, dá 97. Ao somar os três números negativos, menos 96. Agora a soma de um positivo com um negativo, subtraímos, dá 1. 97 menos 96 dá 1. E conservamos o sinal positivo, porque é do 97 que tem um módulo maior.